Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que eu coloquei todo o meu dinheiro, pessoal. E essas ações aqui que eu vou trazer para vocês, elas têm um alto potencial de valorização, de multiplicar o seu capital no médio e longo prazo e ainda por cima de te pagar grandes dividendos. Então já fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque a última que eu vou trazer aqui para vocês tem um potencial inclusive de trazer mais de 1.500%, multiplicar o seu capital em mais de 15 vezes, mudar de fato aí sua vida financeira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa e explicar um pouco da minha história nos investimentos para vocês, tá? Como que eu consegui sair de zero, tá? De um patrimônio zerado e atingir os meus primeiros 100 mil na bolsa com apenas 22 anos de idade, pessoal. Ou seja, eu comecei a investir na bolsa quando eu tinha ali mais ou menos os meus 20/19 anos, tá? Encaminhando para o final dos meus 19 anos. E desde então, eu venho realizando aportes aqui na carteira, reinvestimento de dividendos e consegui atingir um patrimônio basicamente interessante, né? Para a minha faixa de idade, porque atingir os primeiros 100 mil, pessoal, é um desafio muito complicado e você precisa ter uma disciplina muito grande e muita paciência para conseguir atingir um patrimônio grande, né, com pouco tempo. E aí eu vou explicar para vocês a estratégia por trás disso e ainda citar as 3 ações que eu sigo comprando e tem um excelente potencial no médio a longo prazo. Pegando um pouco aqui da minha história nos investimentos, conseguimos perceber que eu comecei a de fato a fazer os meus primeiros aportes aqui na carteira, né? Ali para o ano de 2022. Aqui no final de 2021 eu fiz alguns aportes, portanto aqui eu parei, pessoal. Fiquei aqui uns 5 meses sem aportar, tá? Apenas aportando de fato aqui recursos bem baixos. Quando eu falo sem aporte não é que eu fiquei totalmente, aqui de fato eu fui realizando aportes mais pequenos. Agora o grande gatilho foi principalmente aqui, onde eu comecei a realizar aportes mensais periódicos na minha carteira de ações, tá? E por consequência comecei a ter um crescimento bastante interessante no longo prazo. Perceba que hoje eu atingi um patrimônio na faixa de 100 mil reais, tá? Como que eu consegui isso, tá? Perceba que minha rentabilidade está de 98,50% nesses últimos 2 anos, 24 meses. Mas claro, para a gente fazer um cálculo mais justo, a gente tem que pegar todo o período, né? Desde quando eu comecei a investir, que foi ali uns 3 anos, mais ou menos, tá? Calculando isso aqui, pessoal, qual foi a minha rentabilidade anual composta? Grandes investidores, bons investidores no longo prazo, conseguem rentabilidades de entre 15 a 20% ao ano de forma consistente, tá? Como já faz 3 anos que eu invisto e eu consegui uma rentabilidade, né, aproximada de 98% aqui na carteira, tecnicamente eu consegui 25,57% ao ano de rentabilidade. Perceba que é uma rentabilidade bem notável, tá? E se eu conseguir manter isso aqui para o médio e longo prazo, isso já pode trazer um crescimento substancial do patrimônio, porque pensem da seguinte forma, tá? Hoje eu tenho investido R$ 138.638, já desconsiderando, né, a desvalorização das ações da minha carteira. Imagina que, por exemplo, aqui, vamos arredondar 138 mil, eu continue realizando aportes, tá? Mensais aqui na carteira e eu consiga essa rentabilidade para os próximos 10 anos, 25% ao ano sobre os novos investimentos que eu for fazendo.
Consequentemente, pessoal, eu poderia atingir um patrimônio de 2,1 milhões de reais. Este patrimônio já traria um conforto financeiro interessante, porque hoje 2,1 milhões você consegue em média de 15 a 20 mil por mês. Aí você pode utilizar uma metade para continuar reinvestindo, crescendo, né, a sua carteira, e a outra metade para viver da forma que você quiser, né? Você que já está numa fase de viver de renda já seria bastante interessante, tá? Agora, supondo que eu não faça mais nenhum aporte, que não é o que vai acontecer, tá? De fato aqui não é o que vai acontecer. Mas vamos supor que eu fique zerado, eu não fizesse mais nenhum aporte e apenas conseguisse 25% ao ano para os próximos 10 anos. Ainda assim, teria um patrimônio interessante de 1,2 milhões de reais, tá? Por isso que fala, quando você atingir os seus primeiros 100 mil, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Porque já aquele patrimônio vai te trazendo um efeito de juros compostos bem acima da média. Só que aí, pessoal, o grande trabalho quando você está começando a investir, é de fato definir o que é rentável, quais são as boas empresas que vão crescer, obviamente, o seu capital acima da inflação no longo prazo e que vai te trazer uma previsibilidade de renda bem interessante. Porque no fim das contas, pessoal, o que importa é o dividendo no longo prazo, tá? No curto prazo a gente acaba aí sacrificando um pouco, mas lá na frente você quer sim que seu patrimônio tenha um bom rendimento, tá? A primeira ação aqui dessa lista, pessoal, que eu sigo comprando com bastante força, e detalhe, foi a ação que eu mais comprei aqui na carteira ao longo da minha trajetória, porque as outras que eu vou citar aqui, né, eu coloquei meio que recentemente. Essas são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil foi um dos bancos, tecnicamente a primeira ação que eu coloquei aqui na carteira, e é a única ação da carteira em que eu não realizei uma sequer venda na minha trajetória toda, tá? Eu sempre tive comprado nas ações do Banco do Brasil. Existe uma explicação do porquê que eu tenho uma concentração tão alta. Isso daqui, pessoal, não é que eu peguei já um aporte. Muitas pessoas pensam no seguinte, tá? Ah, o Pablo já pegou uma tacada só e comprou. Não, eu fui acumulando ações do Banco do Brasil aos poucos, tá? Então, como o meu investidor 10 ele está colocado de forma manual, ele não está vinculado com a B3, aqui acaba o preço médio ficando um pouco artificial, porque é meu preço médio que não está ajustado por dividendos, tá? Meu preço médio ajustado por dividendos está abaixo de R$20, então eu estou no lucro com o Banco do Brasil, uma rentabilidade bem interessante. E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte aqui, né? Como eu venho comprando ações do banco há bastante tempo, eu dei prioridade de acumular um número de ações grande na empresa, tecnicamente ele veio tomar uma proporção grande da carteira. Mas agora, perceba que eu já tenho realizado aportes em outras empresas, aproveitando outras oportunidades. Então, é normal que daqui a uns 10 anos, 5 anos, essa carteira esteja, por exemplo, com 30% em Banco do Brasil, 25% em alguma outra empresa, porque a diversificação, ela tem que ir acontecendo naturalmente. Você não vai, consequentemente, já pegar ali um volume grande de recursos, né, e já diversificar, pulverizar de uma vez. Você vai ver o que vai fazer sentido para você naquele momento e ir devagar, ir comprando aos poucos. Essa daqui é a minha estratégia com vocês, tá? E perceba que deu muito certo, porque a rentabilidade foi bem acima da média. Grande parte dessa rentabilidade veio por conta do provento. O Banco do Brasil, né, quando a gente vai aqui, ele é muito famoso pela resiliência no pagamento de proventos. Por quê? Mesmo em anos de dificuldade, o banco ele contempla muito bem o acionista. Olha em 2016, quando o lucro do banco desabou, ele ainda pagou dividendos. Olha em 2020, pessoal, que o lucro do banco também desabou. Ele também pagou bons dividendos. E olha só no ano de 2025, que agora o banco está passando por uma crise, né, na inadimplência, semelhante a anos anteriores, perceba que o Banco do Brasil também pagou um bom dividendo. Então, tecnicamente, nos piores cenários, o banco ainda vai te pagar trimestralmente, com uma frequência muito interessante. Isso aqui traz para nós, além de previsibilidade de renda, traz para nós também potencial, tá? Potencial de ser uma boa ação que te gere retorno lá no futuro. E o mais interessante é que hoje o Banco do Brasil, ele está extremamente barato, cotado por 0,65 de PVP. Para apenas ele atingir o seu PVP médio, uma alta de 50% já seria totalmente saudável, tá? E hoje temos um banco cotado, quando a gente pega aqui o valor de mercado e divide pelo guidance que o banco colocou de 21 bilhões, temos um banco cotado por 5,6 vezes lucro, que não é caro, é um banco
barato, já que na média ele é cotado acima de 6,6 vezes lucro, tá? Isso aqui tá distorcido, tá, pessoal? Mas ele é cotado na média desta forma. E o interessante é que em cenários de euforia, o banco já chegou a ser cotado por múltiplos extremamente mais elevados. Por isso que eu acho o Banco do Brasil hoje um dos bancos extremamente baratos. Não se deixe enganar por esse indicador do investidor 10, ele está distorcido. Quando a gente pega o próprio guidance que o Banco do Brasil deu, ele tecnicamente, né, está com um preço sobre lucro muito descontado, pessoal. E hoje temos aqui também o VPA da ação, que está de R$ 31,76, né? Valor patrimonial, que é você pegar toda a estrutura de capital, de patrimônio líquido da empresa e subtrair pelo número de ações. E o interessante, pessoal, que o Banco do Brasil, na média, ele distribuiu um payout na faixa de 35% para o investidor nos últimos 10 a 15 anos. Então, supondo que o banco tem um ROI médio, o ROI do Banco do Brasil hoje está baixo, mas na média, pessoal, o ROI médio do banco fica na faixa de 15 a mais ou menos ali 16%, tá? Então, supondo que o Banco do Brasil vai continuar com um ROI de 15% para os próximos 10 anos, a gente tem, né, uma taxa de crescimento de 9,7% ao ano. Consequentemente, com um dividend yield médio de 8%, o Banco do Brasil poderia te entregar 17,7% ao ano de forma composta. Isso aqui é apenas uma estimativa, vai depender do quanto que o banco pode crescer. Mas só um cálculo interessante aqui, se o Banco do Brasil continuar crescendo 9% ao ano, daqui a 10 anos o seu lucro será na faixa de 60 bilhões. Então olha só o potencial de crescimento que a empresa tem, tá? Fora que colocando vários múltiplos de valuation, colocando aqui o múltiplo do Graham, aqui, né, 22,5, vezes um LPA de 3,80 e vezes um VPA que está em 31,75. Temos um preço justo nas ações de R$ 52,00. Então, apenas para o Banco do Brasil chegar na sua precificação justa, ele teria um potencial de alta de 166%, quase que dobrando na cotação para que isso acontecesse. E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que é um dos indicadores aqui que a gente mais usa, né, para medir se a empresa está barata, que é medir a taxa de crescimento juntamente ali com o PL da empresa. 5,61 dividido por 9,75, temos um PEG Ratio de 0,57. Então, pelo indicador do Peter Lynch, o Banco do Brasil está extremamente descontado, tendo de ser avaliado por pelo menos 9 a 10 vezes lucro para justificar este crescimento de 9,75% ao ano, como ele já apresentou até hoje. Isso já considera as crises pontuais que o banco tem passado. Por isso que eu acho uma belíssima oportunidade, tanto para alguém que quer valorização, né? E para uma pessoa que quer recebimento de renda, tá? Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, são as ações da BR Partners. A BR Partners também é uma empresa que tem muito potencial. Por quê? Pense da seguinte forma, tá? Primeiro que ele é um banco de investimento que atua, não tem como principal dependência a atividade de crédito, de inadimplência, como os bancos comerciais tradicionais. Isso aqui é um ponto muito positivo. Mas a questão principal na BR Partners não é nem a sua qualidade. A sua qualidade é excelente, isso a gente já sabe, tá? Mas é que ela é uma microcap. Ela é uma empresa small cap na bolsa. Então ela tem um bom potencial de upside, de crescimento, porque ó, hoje os lucros da BR Partners crescem a uma taxa em média de 20% ao ano, assim como seu dividend yield, que cresceu fortemente, tá? Quando a gente pega aqui a BR Partners, né, numa lupa de médio a longo prazo, pessoal, o lucro líquido, se a gente verificar aqui no próprio Investidor 10, ele cresceu a uma taxa de 20% ao ano tranquilamente. Agora pensem comigo aqui, pessoal, imagina se a BR Partners, ela continua crescendo 20% ao ano. Quando a gente coloca aqui, né, o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, a gente percebe que hoje ela teria um PEG Ratio de 0,45, denotando que está muito descontada em relação às suas médias. Ela teria que ser cotada pelo menos no mínimo por 20 vezes lucro para justificar este crescimento que a empresa tem entregue. Esse é o potencial de boas small caps. Fora que ela já tem pago bons proventos, tá? No curto prazo. E geralmente é muito difícil de você conseguir um bom dividendo na parte de small caps, porque elas estão focando em crescimento, né? Ainda assim, temos um provento de 9,2% utilizando o indicador do Earning Yield, o inverso do preço sobre lucro aqui na empresa, tá? E olhando para os indicadores de curto prazo, a empresa poderia ser precificada novamente por 13 e 14 vezes, traduzindo o potencial de alta de mais de 40% apenas para a empresa ser precificada em suas médias. Fora a boa margem líquida, fora o excelente ROI, mesmo em cenários de juros altos, a BR Partners tem reportado um bom ROI. E ali uma microcap na carteira é muito interessante para quem está olhando para crescimento no futuro. Claro que com uma porcentagem um pouquinho menor, porque é uma microcap, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então a gente manuseia isso com asset allocation um pouco
pouquinho mais ali, né, estruturado. Ainda assim, a BR Partners parece uma excelente opção para quem está buscando tanto dividendos e também o potencial de valorização expressivo. Indo diretamente aqui na calculadora de juros compostos, supondo que a BR Partners com um lucro líquido médio de 180 milhões por ano, tá? Que é o que a empresa lucra, e ela cresça uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos, lá no futuro ela pode reportar um lucro de 1,1 bilhão de reais. Imagina se a empresa for de fato precificada por um múltiplo médio de 13 vezes lucro, que é a sua média histórica. Poderíamos ter uma BR Partners hoje com potencial de upside de aproximadamente 726% na cotação. E fora os bons dividendos, que juntando com isso você consegue superar facilmente o retorno acima de 1000%. Então olha só o belíssimo potencial que essa empresa tem. Essa é a vantagem de small caps, mas aí é que tá, pessoal. São poucas e boas small caps. Small caps tem de monte na bolsa e você pode achar muita tranqueira por aí. É por isso que você precisa estudar, você precisa avaliar se a small cap que você está comprando, ela é de fato, né, uma boa empresa, se é uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento interessante para os próximos anos. E isso aqui na BR Partners até o presente momento tem sido contemplado, tá? Por isso que eu também decidi colocar na carteira como quase 20% da minha posição. E eu pretendo aumentando posição, pretendo chegar em 2.000 ações da empresa tranquilamente se ela se mantiver nesse patamar de preço de 15 a 15,60, tá? Não seja muito criterioso de curto prazo com small caps. Você não precisa exigir uma altíssima margem de segurança, tá? Você pode ali e observando a qualidade, aí você pode comprando em preços mais competitivos. Agora, pessoal, por fim, a última ação aqui nessa lista, tá? E para mim, dentre todas elas que eu acabei citando, tá? Eu acho que no curto prazo é a que mais pode pagar dividendos. Mas, obviamente, no longo prazo, todas aqui que eu citei têm um excelente potencial, tá? A Petrobras. Então, a Petrobras, pessoal, primeiro ponto que ela já tem esse potencial de crescimento com a margem equatorial. Pablo, o que é a margem equatorial? Nada mais é do que a empresa poder dobrar a sua capacidade de produção de petróleo para os próximos anos, dobrar ali o barril de petróleo, né? Isso aqui é muito bom, porque ela pode gerar mais resultados, dobrar a capacidade de empresa, e se o preço do barril ele continuar em preços interessantes, tá? Não, nem tão alto e nem tão baixo, a empresa consegue crescer a demanda e continuar, né, com preço competitivo, já que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê? Tecnicamente o mercado jamais deixaria a empresa ser cotada por múltiplos ali tão baixos no quesito do petróleo, ali no caso o barril, tá? Porque isso inviabiliza a produção de várias petrolíferas. Então hoje, por ela ter um custo de extração na faixa de 28 dólares o barril, isso traz para nós uma margem muito interessante, tá? Analisando em termos de múltiplos, eu acho a Petrobras muito barata. Por quê? Hoje temos uma empresa cotada por 4 vezes EV/EBITDA, a média dela é ser cotada em 7,4. Então aqui só uma lógica, para a Petrobras ser cotada hoje pelo EV sobre EBITDA médio, tá? Ela precisaria, consequentemente, pessoal, pelo menos ter ali, já descontando a dívida líquida, né? Um valor de mercado de 563 bilhões de reais, tá? E aí, considerando com o valor de mercado atual de 414 bilhões, ela teria um potencial de alta de 36% na cotação. Múltiplo do Graham, tá? A empresa também está muito descontada, vezes aqui 9, né? De EBITDA por ação, vezes valor patrimonial de 30,96, temos uma Petrobras com preço justo de R$ 79,00. Dividido pela cotação atual de 30, a gente tem um potencial de alta de aproximadamente aqui para as ações da Petrobras de 163% aqui na empresa, tá? E aí, com o provento, hoje ela tem uma política de pagar, se o preço do barril continuar acima de 40 dólares, um dividend yield mínimo na faixa, né, de 22 bilhões de reais, que nas cotações atuais nos traz 5%. Então 22 mais um operacional provável de 40, dividido por um valor de mercado de 414, podemos ter aqui 14,9% de yield no cenário otimista, no cenário pessimista poderíamos ter 7,4%, perdão aqui pessoal, 7,4%, tá? De dividend yield, podendo te trazer um excelente crescimento para quem olha ali para médio e longo prazo. Agora vamos fazer o seguinte cálculo para a Petrobras, tá? 1 menos o payout na faixa de 45% vezes ROIC na faixa de 12%. Então ela poderia crescer 6,6% ao ano. Imagina com provável dividendo no longo prazo de 10, tá? Que você pode ter. Consequentemente, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 16,6% ao ano para os próximos anos. Então, Petrobras seria também uma opção para quem tanto está olhando para crescimento, tá? Composto, e ainda por cima
bons pagamentos de proventos. E por mais que seja uma empresa cíclica, como eu já falei, ela está bem mais protegida contra as flutuações do preço da commodity, né? Porque o barril hoje ele está muito difícil de cair para níveis tão baixos, porque se isso acontecesse, o mercado já injetaria liquidez para que os preços voltassem para cima de novo e, por consequência, também o custo de extração da Petrobras é mais baixo do que dos seus concorrentes, mais baixo do que outras petrolíferas, né? O que traz uma margem e uma segurança muito boa para o investidor. Foi por isso que eu decidi colocar Petrobras hoje como uma das ações da minha carteira. E hoje eu detenho 10,7% da carteira nas ações da Petrobras, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa, eu vejo aqui você fazendo uma análise de valuation muito imersiva. E para mim que estou começando no mercado financeiro agora, isso é extremamente complicado, né? Será que você teria alguma ferramenta, algo para mim, que me potencialize um retorno interessante sem que eu tenha que quebrar tanta cabeça com cálculos? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma novidade imperdível aqui para vocês, uma oportunidade de ouro, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é fantástica, tá? Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, pessoal. Então isso aqui é muito bom, tá? Porque, tecnicamente, ele é mais barato do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barato do que isso, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, essa planilha ela sofre alterações automáticas a qualquer minuto e a qualquer instante, tá? Porque já tem algoritmos de negociação preparados para você, tá? Fora que você tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar e estudar em tempo real. E ainda também contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. E ainda temos aqui o preço teto projetivo, onde você pode fazer várias projeções, tá? Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir essa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui, né, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Como eu falo, pessoal, meu foco aqui no canal é sempre gerar valor para vocês e o tempo, ele é um fator primordial para nós. E basicamente é melhor do que você ficar quebrando a cabeça com vários cálculos, se matando. Você já tem aí, né, consequentemente uma ferramenta em tempo real que já te traz segurança na hora de investir, mitiga riscos e te mostra aí quais ações estão boas para comprar neste momento, tá? E aí, pessoal, mais moleza que isso, só sopa de minhoca e ainda tem mais, tá? Tecnicamente aí queria eu ter tido uma planilha dessa no início da minha trajetória. Bom, conclusão deste vídeo, sigo comprando essas 3 ações para médio e longo prazo e espero ter um excelente retorno na minha carteira. Claro que eu não tenho pressa e não tenho medo das quedas de curto prazo, na verdade até me aproveito delas para conseguir um retorno acima da média, tá? Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento, tá? E já comentem aí se vocês têm alguma dessas 3. Em particular, sigo comprando as 3 e ao longo do tempo essa carteira vai aproveitando todas as oportunidades que o mercado for oferecendo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!